Oi, eu sou o Filho da Nuvem e hoje eu tô aqui com um convidado especial. Eu tô com o Alexson Fortes. O Alexson tem um canal no YouTube também sobre tecnologia, mas principalmente sobre a vida no Canadá. Ele trabalha com tecnologia e mora no Canadá há um tempo e vive compartilhando em vídeos a sua experiência lá. Então a gente achou que seria uma ideia legal vir aqui fazer um vídeo juntos para mostrar os pontos negativos de se morar e trabalhar tanto no Canadá como em Portugal, já que esses dois países acabam sendo países onde a galera do Brasil tem um interesse bem grande para se mudar e para trabalhar nesses países. Alexson, primeiro eu quero te agradecer por aceitar aqui o meu convite. Eu estou um pouco nervoso, eu vou deixar aqui bem explícito que eu já errei, enfim. Agradeço por você ter aceitado o convite. Se você quiser se apresentar um pouquinho mais, falar onde você trabalha, quanto tempo que você mora no Canadá, o espaço é seu. Então, primeiramente, Claudson, eu que agradeço aí a oportunidade de estar gravando contigo. E eu moro em Montreal, que é no Canadá, na parte do Quebec, a gente fala francês aqui. E eu tô para começar o meu trabalho numa nova empresa que eu acho que ainda não posso falar onde é, mas é uma empresa de jogos, é uma empresa gigante no mundo aí que eu aposto que a maioria dos gamers já jogaram jogos dessa empresa. Não é à toa que eu tô criando um novo estúdio. Recém me mudei no Canadá e tô começando a decorar com partes do meu PC gamer. E eu quero trazer mais conteúdo sobre como desenvolver jogos no Canadá e como se preparar para sair do Brasil para chegar no Canadá para conseguir esses tipos de trabalho. Então, é mais ou menos isso que você já falou que eu faço. Eu falo sobre o Canadá e sobre tecnologia, sobre viagens. E bora fazer esse lado negativo e depois gravar um outro vídeo para falar dos positivos, né? Pô, bem lembrado. Nesse exato momento, o vídeo de pontos positivos já está lá no canal do Alexson. Eu vou deixar o link para ele aqui na descrição. Então corre lá para ver também os pontos positivos. E para começar, eu vou aqui dizer um dos pontos, talvez um dos pontos negativos que mais me incomoda aqui do mercado de Portugal, que é o fato de tem muitas vagas de tecnologia, a gente é muito abordado no LinkedIn, só que para a maioria das vagas as empresas não divulgam o range salarial. Então você não tem a menor ideia de quanto que a empresa quer pagar, qual que é o mínimo, qual que é o máximo, uma média. E isso deixa a gente muito no escuro, assim. Você tem que entrar no processo ou fazer um tipo de negociação, dizer sua pretensão salarial antes mesmo de aplicar. E eu, honestamente, pessoalmente, acho isso uma postura muito ruim das empresas, porque dá a entender que, mesmo tendo um budget alto, se ela encontrar um profissional que aceite um salário muito baixo, perfeito, ótimo. Quanto menos pagar, melhor. Então eu acho isso realmente terrível. Eu não gosto. Felizmente, tem poucas exceções onde você tem o range salarial, ou o recrutador, ou a pessoa que está entrando em contato acaba falando se a expectativa salarial está dentro ou não do esperado, mas ainda é um ponto a se melhorar aqui no mercado de Portugal. E aí no Canadá, Alexson, como é que é essa parada de range salarial? Então, aqui eu sei que também eles te perguntam quanto você quer ganhar. E eu até uma vez falei que eu queria ganhar tanto e no fim eu não sabia que o tanto era acima da média para a vaga que eles estavam querendo. E o recrutador nem entrou mais em contato, então eu achei isso bem chato. Porque, pô, se o cara pediu o salário legal, significa que ele tem um background e você tá deixando de falar com o cara nem pra negociar no futuro se o cara for bom. Então, Sim, infelizmente, acho que tem isso aqui também. pode crer, pode crer. Isso é mó chato. É melhor todo mundo ser bem explícito, porque assim, a gente economiza muito tempo, né? Se tiver lá na vaga Uhum. quanto que a empresa quer pagar, é ótimo para todo mundo. É ótimo para a empresa, porque vai gastar menos tempo procurando pessoas. Eu já participei de processos que a empresa não disse quanto poderia pagar. Eu também estava numa situação que eu precisava participar dos processos. E aí, quando chegou mais para o final, tipo, e ainda foi uma empresa que, assim, umas 5 etapas, parecia o Google, parecia que ia pagar, nossa, incrível.
Aí chega no final e oferece uma merreca. Então, tipo, Ah, daí é. acho que ajuda os dois lados, ajuda tanto as empresas quanto a gente que é profissional. Mas agora a sua vez, Alexson. Qual que é o seu ponto negativo sobre o Canadá? Tá, então a gente vai ter 3 pontos. Eu vou falar o mais óbvio e eu vou deixar o mais chato para o final. Boa, O, boa, o, boa. o primeiro que é bem óbvio, falando em Canadá, é o frio. Eu sou do Rio Grande do Sul, então lá no Rio Grande do Sul eu não passava tanto frio, porque eu já estava acostumado desde criança. Dava zero Boa. grau e eu saía na rua. Ah, tá legal, botar o casaquinho aqui e já era. Aí no meu primeiro inverno no Canadá, foi maravilhoso, assim, sair na rua, aquela neve caindo, cheia de neve. E eu, nossa, olha só, os caras fazendo boneco na neve. Anjinho. É, anjinho, guerra. Até hoje eu faço guerra de neve quando eu saio com alguém. E isso foi no meu primeiro inverno. Aham. Aí eu peguei, fui esquiar, e menos 27 graus. Ah, tô Caramba. esquiando, muito legal. É pesado o inverno aqui. Aí no só que daí tem a parte ruim, Aham. que é tu sai na rua, se tu tem um carro, teu carro vai estar cheio de neve em cima, tem que tirar toda a neve para poder andar de carro. Vai ter que botar luva, botar bota, tira a bota, bota 3 jaquetas, faz um monte de coisa toda hora para sair de casa. Aí não, Uhum. a praticidade já era. E aí no primeiro inverno é ok, só que no segundo inverno eu comecei a pensar, pô, cara, de novo. E agora recém tá acabando esse inverno e eu já tô aliviado. De tipo, pô, vou sair na rua, vai ter sol, não vai estar frio. Eu que gravo vídeo na rua com a mão, eu não gosto de usar luva. Eu tento Nossa. gravar os vídeos, cara, congela a mão. Eu tenho que ficar trocando de mão, tentando aquecer as mãos. Fica bem ruim. Pode crer. Mas deixa eu te perguntar agora, eu fiquei curioso, porque tem muita gente que eu conheço que, sei lá, eu tenho amigos do Rio de Janeiro, por exemplo, e faz muito calor no Rio de Janeiro. E aí, geralmente, a gente tem essa impressão, né? Ou essas pessoas que eu conheço têm a impressão de que, eu gosto muito do inverno, nossa, eu gosto muito de inverno. Que é o inverno do Brasil, que é uma coisa muito diferente que morar num país 27 graus negativos, igual você falou. Então, para você, mesmo você gostando do inverno no Brasil, foi tranquilo. O frio mesmo, a temperatura não te afetou tanto. O que te afetou mais foi essa praticidade. Acho que você não falou Uhum. muito da luz, não sei essa a ausência de luz É. que deve ser maior nesse período. Então, o que me afetou foi a bagunça que vira, de tipo, não tem mais ônibus passando no ponto às vezes, tá tudo frio, você congela, tipo, Pode um crer, minuto lá fora é um horror, pode. mas, tipo, eu quero fazer um caminho de ir até o mercado que demora 10 minutos no verão. No Uhum. inverno vai demorar 15, porque tu tá andando na neve, parece que é uma areia, sabe? Pode crer, pode crer. Então, é todos esses fatores unidos. Pode crer, faz sentido. Eu tenho que dizer que aqui em Portugal a gente não tem neve em um lugar específico. Enfim, fui até lá visitar para tirar uma onda, mas em geral não neva no país. E eu não gosto muito de frio, mas acho que o pior do inverno desses países mais para o norte ainda é o lance da luz, assim. Acho que muitos dias sem sol, não sei se é o caso do Canadá, mas muitos dias sem sol é uma parada que deve afetar bastante. Ter que ir no médico, tomar vitamina D, etc., é um rolê, né? Um trabalho, assim, de inverno. Mas vou falar agora de outro ponto negativo aqui. Vamos começar a caminhar para uns pontos negativos de Portugal um pouco polêmicos. As pessoas vão comentar aqui, me xingar nos comentários. Mas o segundo ponto negativo de ser um imigrante brasileiro em Portugal é o fator histórico. A gente, como todo mundo sabe, o Brasil e Portugal, os portugueses e os brasileiros têm um relacionamento, têm uma relação histórica. Tem, um, tem uma relação histórica. E aí, quando a gente chega aqui, é, eu abro o TikTok, por exemplo, abro redes sociais e eu vejo volta e meia, aqui no YouTube também, brasileiros fazendo brincadeiras de tipo, os portugueses roubaram nosso ouro.
Aí os portugueses fazendo brincadeiras, eu vou colocar entre aspas essas brincadeiras, brincadeiras de, os brasileiros só vêm para Portugal para conseguir cidadania, ou os brasileiros vêm aqui para roubar os nossos empregos. Então, essa relação que vem lá de trás, às vezes cansa um pouco de parecer que sempre existe um certo nível de conflito entre brasileiros e portugueses aqui. Isso eu tô, não vou dizer que eu estou generalizando, porque no dia a dia a gente não sente isso. Eu saio, vou na padaria, compro, as pessoas conversam, converso com portugueses, converso com brasileiros. Não é uma coisa que é perceptível, mas volta e meia você se lembra de que, nossa, teve esse rolê histórico aí e, sei lá, esses conflitos ainda estão na cabeça de algumas pessoas. Queria muito que esses dois lados parassem de agir assim, mas é algo que a gente tem que conviver. E você, Alexson, diz aí qual que é o seu próximo ponto. Bem, o meu próximo ponto é um negócio que no Brasil me deixava bem triste, porque em Porto Alegre, principalmente no centro da cidade, você encontra muito morador de rua e muita gente na miséria, morrendo de frio, morrendo mesmo, de tipo Cara, morrer nossa. no outro dia. É triste, cara. E eu achei que eu ia pro Canadá e eu não esperava que eu ia encontrar coisas do tipo. A gente tem a ideia de pensar que o país do primeiro mundo, que todo mundo fala, é perfeito, que não tem nada de ruim, que é primeiro mundo. Aí você chega num país assim e começa a ver que existem problemas. Então aqui tem muita gente na rua, e aqui, como o frio é pior, também tem gente que morre no frio e passa fome, e tem muita gente que é viciado em droga, que, tipo, tá na rua porque se quebrou, tipo, não tem mais dinheiro. Todo o dinheiro que ganhava ia pro, pro vício. Uhum, Tem a parte boa também, que é que o governo ajuda essas pessoas de forma mais eficaz. Então, pelo menos eles têm essa ajuda, mas não deixa de ser triste, né? De saber que, pô, tu tá vivendo num lugar que tem pessoas viciadas, tem pessoas morando na rua, na miséria, tem cachorro, gato na rua sofrendo. Então, uhum, esse tipo de coisa me deixou um pouco, tipo, pô, podia ser melhor. pode crer. Não, é importante você dizer isso mesmo, porque a gente, igual você falou, né? A gente pensa muito, a gente sempre vê a grama do vizinho mais verde, né? Tipo, Uhum, ah, o Brasil é uma merda e isso não acontece em tal, tal, tal lugar. Mas assim, felizmente todos os lugares têm problemas diferentes e às vezes são até os mesmos problemas. Igual você falou, aqui em Portugal também eu ainda tento entender um pouco como o governo lida com isso, porque não tem muitas pessoas em situação assim de rua, morador de rua, mas tem muito dependente químico. E Portugal, se eu não me engano, tem uma política é até boa, assim, de entender essas pessoas como pessoas que precisam de ajuda e tal, mas mesmo assim, eu já vi cena de pessoas, sei, usando coisas muito pesadas na rua, assim, e é o que você disse, a gente meio que não espera ver isso, né? uhum. Mas enfim, vou pro meu terceiro ponto, que é o mais polêmico aqui dessa lista, que é sobre morar em Portugal é morar num país estrangeiro, mas que a população brasileira é muito grande. Tem muitos brasileiros aqui. Eu até tinha esse número, vou ver se eu encontro o número oficial que saiu no final do ano passado que eu tinha, mas são centenas de milhares de pessoas, de brasileiros que moram aqui. E o ponto negativo, obviamente tem um ponto muito positivo nisso, eu poderia falar disso no vídeo de positivo, né? Você encontra festas brasileiras, se você precisar de ajuda de brasileiros, porque a gente vai passar por situações semelhantes, você vai encontrar muito facilmente, você vai na academia, você vai descer o prédio, você vai estar no escritório, vai ter alguém no seu time. Então isso é ótimo, mas tem um ponto negativo também que é, você acaba ser brasileiro, ser turco, ser indiano, ser estrangeiro,
gera rótulos. Quando você sai, acaba gerando um certo rótulo de, essa pessoa é brasileira, essa pessoa é de tal lugar. E aí, em geral, a população já pressupõe que essa pessoa é de um jeito porque ela é desse país. Então, aqui em Portugal por ter muitos brasileiros, a gente tem uma fama não tão positiva assim, porque uma parte dos brasileiros que veio antigamente, por exemplo, alugou as casas, na hora de entregar as casas, voltou para o Brasil e não pagou, não pintou as casas, não entregou as casas em bom estado, e aí isso gera toda uma cultura de que o padrão é esse, porque nós somos muitos, muitos fizeram isso, e aí agora para tentar reverter essa coisa é muito mais difícil. Então, por um lado, às vezes eu penso que se eu morasse num lugar onde a população fosse menor, esse tipo de preconceito que é que tem muitos exemplos, ia ter menos exemplos, ia ser mais fácil. Você tem alguma coisa para falar sobre brasileiros aí? Tem bastante brasileiro no Canadá, mas eu não sei como é que. Você conhece muitos brasileiros no Canadá? Cara, desde o meu primeiro dia aqui eu já fiz amizade com um brasileiro. Eu até vou falar o meu terceiro ponto depois, eu vou explicar o porquê que eu gosto de brasileiro. Uhum, Mas sobre o teu ponto negativo, o que eu sinto aqui de parte negativa sobre brasileiros é que parece que tem brasileiros aqui que não gostam de te ver melhor que eles. Então, o cara chegou aqui, recém chegou, e ele tá um ano no Canadá, mas ele tá tendo sucesso, mas eu tô aqui há 20. Então por que que ele tem que estar tendo sucesso e eu não? Então, pode tipo, crer, tem uma inveja muito grande, cara. pode crer, Porém, isso é um assunto do positivo, é que os brasileiros se ajudam aqui. Então tem muita gente boa. pode Aí, crer. Eu acho que eu acho, isso também acontece aqui. Eu não sei se a gente como brasileiro, a gente é muito competitivo, não sei o que que rola, mas já senti isso sim, de tipo, eu até costumo dizer que eu sou mineiro, né? Dizem que o mineiro é desconfiado. Mas você não confia em toda pessoa só porque essa pessoa é do Brasil, ou é de fulano, ou é ciclano, enfim, é de tal lugar, porque o Brasil é muito grande, tem pessoas excelentes, mas tem pessoas que também, aqui em Portugal, dão golpes em outros brasileiros, tipo, histórias de gente que prometeu reservar uma casa aqui para a pessoa quando chega, e quando chega não tem casa, não tem endereço, não tem nada. Então, assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado e não tomar essas, assumir coisas só por causa do lugar geográfico que a pessoa nasceu. Então, tomar um pouco sim. de cuidado. O meu terceiro ponto, cara, que eu levantei é a saudade das pessoas, né? E acho que agora, atualmente, nesse novo mundo que a gente está vivendo, com essas crises, fica mais difícil ainda passar por esse terceiro ponto, que é tipo estar longe da família e tal. E quando eu morei na Irlanda antes de chegar no Canadá, então eu tinha 20 anos, eu fui pra Irlanda. E quando eu tava lá com 3 meses, eu pensava, pô, vai dar tudo certo aqui, né? Tudo vai ser legal. E Uhum, aí, inesperadamente, a minha mãe partiu. Tipo, mandaram mensagem falando, cara, tua mãe partiu, tu tem que ver o que que tu faz da vida. cara, Então, isso é um negócio que ninguém fala, mas, cara, pode acontecer. Aconteceu comigo lá em 2012. E agora, nessa crise que a gente tá vivendo, aconteceu de novo. Só que foi com a minha avó. E dessa vez eu não tenho condições mesmo de voltar para ficar com a família uma semana ou duas. Porque tá tudo trancado, a gente tá em lockdown. E mesmo se não tivesse lockdown, seria igual lá em 2012. Que para eu poder voltar no mesmo dia para o Brasil, a companhia aérea queria me cobrar 12 mil euros uma passagem. caramba, E eu falei, cara, minha situação, minha mãe morreu, eu preciso voltar. E não tem como fazer. Se você quiser, nossa, 12 mil. Então tem esse cara, tipo de coisas que pode acontecer. Então eu já sabia que podia acontecer. Dessa vez eu tô mais vacinado. Não é à toa que eu tô mais tranquilo para contar isso. uhum. Mas fico alerta aí, né, para todo mundo. Sim, cara. Poxa, obrigado por compartilhar, ainda mais que foi recente ainda, meus pêsames pela sua avó, mas realmente tipo, a vida de imigrante tem dessas coisas, né? Tipo,
a gente não sabe o que pode acontecer. A- Às vezes a gente pode até fazer uma reserva, mas igual você falou, de 12 mil euros. 12 mil euros. Tipo, Inviável. cara, é muito dinheiro. Então, assim, é bem tenso mesmo. E tem muita gente que mora. Você ainda mora no Canadá agora, que é mais perto do Brasil. Mas tem gente que mora na Austrália, tem gente que mora, enfim, tem gente que mora até mesmo aqui na Europa, mas os voos não são direto. Então tem várias coisas que a gente tem que pensar quando a gente vai se distanciando, assim. Então, poxa, é tenso mesmo. Eu penso nisso frequentemente, de ter que voltar às pressas, assim, para o Brasil. Sim. Mas, enfim, vamos agora para o vídeo para falar de coisa boa também, que nem só de coisas ruins. Hum. É a nossa vida de imigrante. Como eu disse, eu vou deixar o vídeo dos pontos positivos de Portugal e do Canadá aqui na descrição. Então corre lá para assistir o vídeo. E Alexson, obrigado por participar aqui do canal. Espero te ver aqui mais. A gente pode combinar novos tópicos para relacionar Portugal com o Canadá. Eu que agradeço, Claudio. Até o vídeo positivo, então. Boa. Até mais. Até mais.